Oi, sétimo ano! Bom, vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje teremos uma atividade prática, mas antes de começar essa atividade, eu gostaria de retomar aí um pouquinho sobre o grande artista Auguste Debré. Bom, Debré, ele foi o que pintou e fez o esboço da primeira bandeira brasileira, ainda no tempo da monarquia, e que deu aí a vazão e a grande inspiração para ter a bandeira que temos hoje. Mas ele se inspirou numa bandeira de Paris, uma cidade da França, em que estava acontecendo a Revolução Francesa. Então foi uma bandeira aí inspirada totalmente da França e eu vou passar para vocês darem uma olhadinha aí. Bom, vamos ver a semelhança dessas bandeiras. A primeira coisa que a gente consegue notar é a coroa no topo dessa forma geométrica. Também temos as folhas em volta dessa forma e formas geométricas atrás desse símbolo. No dia 19 de novembro de 1889, na proclamação da República, a nossa primeira bandeira é apresentada à população. Quem foi que confeccionou essa bandeira? Foi o Manuel Teixeira de Mendes. Ele teve algumas colaborações, ele não criou essa bandeira sozinho, ele teve alguns auxílios, que foi o Miguel Lemos, o Manuel Pereira e o Décio Vilares. Eles foram aí os grandes articuladores dessa grande mudança que deixou a bandeira ali da monarquia para virar a bandeira da democracia brasileira. Então, depois desse pequeno entendimento de como surgiu essa bandeira, o que simboliza essa bandeira, as bandeiras elas representam os povos, elas representam aquele lugar, aquele espaço, aquelas cidades que possuem, e ela é de extrema importância para a nossa identidade visual, tanto interior como no Brasil, quanto no exterior fora do Brasil. Ela representa a nacionalidade brasileira. Bom, feito isso, entendendo todo esse aparato do que simboliza, nós vamos para a atividade prática. O que nós vamos fazer? Eu quero que vocês criem uma nova bandeira em tempos de pandemia, que é essa pandemia aí do coronavírus. Como que ficaria nossa bandeira inspirada nessa pandemia? Lembrando que as cores bases, então temos lá o amarelo, o verde, o azul e o branco, elas ainda prevalecem, tá? Elas vão continuar na bandeira de vocês. Se vocês quiserem acrescentar uma outra cor, no máximo duas, para não ficar tão destoado das cores brasileiras, para a gente conseguir bater o olho e entender que simboliza uma bandeira. Por exemplo, eu fiz minha bandeira brasileira e no fundo eu quero colocar preto de luto das pessoas que morreram por conta dessa doença esse ano. Então tudo bem, pode ser. Tem que ter um porquê, tem que ter um motivo. Não basta apenas você pintar lá de qualquer jeito e não simbolizar aí um motivo. Atrás eu quero que vocês coloquem o motivo pelos quais vocês usaram aquelas cores. Então, se eu usei o preto é para simbolizar o luto, se eu usei o branco é para simbolizar a paz, a saúde, os profissionais de saúde. Se eu coloquei uma máscara é para simbolizar os médicos que estão morrendo em função dessa doença e para ajudar as pessoas. E por aí vai. Eu quero que cada um construa aí uma bandeira bem legal, bem interessante e que a gente bate o olho aí e entenda o que simboliza e o que significa esse desenho ou essa bandeira. Tudo bem? Eu vou com vocês desenhar uma para vocês terem uma ideia assim mais ou menos do que fazer. Tudo bem? Então segue aí os materiais que nós vamos usar e a atividade que a professora vai desenvolver. Lápis de lição, folha sulfite ou qualquer outra folha, cola líquida, tesoura, lápis de cor. Bom, aqui eu iniciei minha bandeira com o mapa do Brasil, que a gente tem um mapa do Brasil bonitinho, e eu tô inserindo dentro do mapa o losango da bandeira brasileira
colocando ainda essa linguagem para não ficar tão descaracterizado, para se assemelhar bastante com a própria bandeira, certo? Dentro dessa bandeira, eu vou colocar o círculo representando aí o círculo celeste. Não vou descaracterizar e vou inserir aí neste desenho uma máscara pra gente representar o Brasil na pandemia hoje, certo? Ver se vocês conseguem ver direitinho. Agora eu vou colorir essa figura. Antes de mais nada, eu vou contorná-la para ela ficar bem preenchidinho e vocês conseguirem observar o desenho. Então, a parte verde já foi, a parte amarela. Parte azul. E aí a gente tem mais ou menos caracterizado já a nossa bandeira. Vou fazer aqui em volta o preto, como eu tinha colocado para vocês, representando o luto. Certo? Então aqui agora eu vou colorir. Eu vou deixar a máscara em branco. Então eu vou separar aqui. Pra ficar certinho, para não atrapalhar a pintura. Agora é só colorir. Depois de finalizar essa parte em verde, vamos para o amarelo. Depois de pintar a parte amarela, vamos para a parte azul. Ficou assim, por enquanto, a minha bandeira. Agora, eu vou aplicar preto aqui em volta, representando aí o luto das pessoas que se foram. Bom, então assim ficou a minha bandeira. Agora eu vou escrever aqui no meio. Deixa eu passar um pouquinho da borracha. Passar um pouquinho do lápis.
Então eu vou escrever aqui no meio uma mensagem. Se você quiser também fazer, pode fazer. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai recortar essa bandeira. E aí, nós vamos, depois de recortar, passar cola branca por cima para criar uma textura. É importante, gente, usar a canetinha somente para fazer as linhas mesmo, e, se possível, passar até lápis de cor, porque pode ser que manche, tá? Então agora a gente vai passar a cola. Agora você vai passar a cola líquida por toda a sua folha e vai aplicar a tinta a partir do ponto central ali, o branco, para evitar que manche. Depois, é só passar o dedo por toda a extensão da folha. É de extrema importância que crie essa camada branca por cima do seu trabalho. Depois de preencher todo o seu trabalho com a cola, você vai deixar secar mais ou menos de 2 a 3 horas, até que ele fique transparente. Gente, meu resultado ficou incrível. Olha que legal. A minha bandeirinha. Olha como a técnica é super legal, como fica brilhante o papel. Nem parece papel, parece plástico. E olha o efeito que dá isso daqui. Parece realmente uma bandeira. Lembrando, se for passar canetinha, deixa secar muito bem, de preferência de um dia para o outro. E mesmo assim, você vai correr o risco de manchar. Então, para essa atividade, procure usar o lápis de cor mesmo, para não manchar a sua folha, certo? Bom, espero que tenham gostado. Façam aí as suas bandeiras da pandemia e até a próxima aula.